Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast, o podcast que te dá coisinhas, Gabriel Divan. Você já deu coisinhas hoje? Olha, hoje não. mas por que diabo esta piada infame a esta hora, Felipe Abal? Não, é que eu tava aqui, né? A gente tava fazendo a entrada e eu lembrei que a gente realizou agora recentemente, semana passada, mais um sorteio de 2 livrinhos para quem nos apoia, Gabriel Divan. Sorteio? Sorteio! Agora mais tem essa aí. Um sorteio? Mais um todo mês tem. Dia 25, né? Ficou aquele negócio que a gente fez no Natal. E agora todo dia 25, então a gente faz um sorteio de coisinhas para quem nos apoia. Ah, é para quem mesmo? Para quem nos apoia. Né? Olha só, a gente inverteu a ordem das coisas agora, por visto. Né? Pois é, então lembre você aí que você pode apoiar este que é o mini querido da podosfera brasileira, o Vira Casacas, de várias maneiras. Primeiro, compartilha a gente, curte a gente, liga pra gente, não liga pra eles, né? Ou seja, dá moral pra nós aí, recomenda Vira Casacas, avalia lá no seu tocador, no seu streaming, bota estrelinha pra nós, manda aí a gente para as estrelas, para as alturas. Agora, tem quanto pra pagar, Felipe Abal? Tem boleto chegando. Tem estrutura que a gente tenta manter e melhorar, tem gente trabalhando conosco aqui. Isso tudo requer o vil metal, portanto, né, nós não queremos enriquecimento ilícito, nós queremos simplesmente ajudar a barca a continuar a funcionar. Então você pode nos apoiar também de um jeito material, substancial, financeiro, de duas maneiras. Primeiro, vai lá no apoia.se/viracasacas, e aí escolhe uma das faixas de apoio, R$5 mensais. É 5 uma vez por mês, você não ouviu errado. R$10 mensais, se você quiser dar um pouco mais, ou R$10.000 mensais. Eu sei que você quer, né? Você quer. Talvez você não consiga agora no momento, mas você quer entrar na faixa dos 10 mil. Mas se entrar no de 5, já está muito bem, obrigado. E você pode nos apoiar também, primeiro, escutando esse programa pela Orelo. E aí, os podcasts cadastrados lá, não são todos que estão lá, mas muitos dos que estão cadastrados lá também vão receber um pingadinho aí para cada play que você der. E você pode apoiar diretamente pelo site do Orelo, criando um perfil lá, mesmo esquema do Apoia-se, você entra pela Orelo e contribui por lá mesmo, que vem parar aqui na nossa estrutura para que o nosso barco continue funcionando. Agora, dentre esses apoiadores, Abal, quem é que ganha eventualmente livro? E, aliás, quem é que ganhou aí, né, nessa última semana? Olha só, cara, a gente pegou, né, e resolvemos, vamos fazer um sorteio de livro que a gente tenha falado aqui no programa, né, de coisas que a gente tenha tratado aqui. E daí a gente teve 2 sorteados, eu sempre faço ali pelo sorteador, cada um tem um númerozinho e tal. Nosso amigo Guilherme Pires de Moraes ganhou uma cópia do livro O Tribunal, do nosso amigo Luiz Weber e Felipe Recondo, certo? E também, eu não vou falar sobre o nome aqui por causa que o apoio ficou como não público, né? Mas nosso amigo Breno também ganhou, então estou aguardando ainda contato do Breno, né? O Guilherme já entrou em contato, já está a caminho a encomenda. Olha só. Então apoia aí o Vira Casacas para poder, inclusive, concorrer a este show de vantagens de todo dia 25. Nós temos que batizar agora, né? De alguma coisa aí, isso aí, né? Mandem ideias pra nós. Mandem ideias. O sorteio é sempre dia 25, então, né? Se alguém tiver alguma ideia relacionada ao número, a esta data ou coisa parecida, né? Enfim. E vou fazer mais um pedido, Gabriel Divan, já que a gente tá aqui antes dos salves ainda, cara. Consuma nosso conteúdo lá no YouTube, cara. A gente tá precisando completar umas horinhas ali, até pra poder monetizar o troço e tarará. Então, de repente, eu dar aquele play, né? Você já ouve, né? Ou vê Fabrício Pontin exclusivamente no YouTube. Mas também, se der pra dar um playzinho lá no podcast, também tá ajudando, viu, cara? E eu vou te dizer por quê, Gabriel Divan. Eu já vou dizer pra ti e vou dizer pra quem tá nos ouvindo. A gente tem que fazer um negócio urgente, Gabriel, que o pessoal tá pedindo e é um negócio que também é importante até pra gente espalhar a mensagem. Não é nem o Vira Casacas, é a mensagem. A gente precisa ter grana pra contratar alguém pra fazer os nossos cortes, Gabriel Divan. E a gente não tá conseguindo fazer, por conta, porque a gente tem trabalho também, né? Extra pra pagar as contas e tarará. Precisamos fazer nosso corte, então aqui, ó, tô pedindo ajuda para quem tá nos ouvindo agora. O pessoal fala assim, isso aí seria legal ter cortes no Instagram, ter não sei o que, no TikTok. Sim, gente, precisa de gente, de tempo, essa pessoa precisa ser remunerada.
Que aqui, né, não tem essa, né? Nós não vamos ficar aqui pedindo favorzinhos, que não, que vai trabalhar, então vamos ter remuneração. Tudo é gasto, tudo é estrutura, né, para que isso continue funcionando aí e para que continue grátis. Lembrando, ao apoiar, você não paga pelo conteúdo, você apoia. É o chamado couvert, né? Muito bem. Entendeu? Bom, falando nisso, em quem nos ouve, nos apoia, coisa parecida, tem salve aqui, né? Também tem os salves. Quer começar aí? Pode começar. Olha, eu vou usar 2 redes que não são as nossas preferidas, né? Uma que a gente tem, né? Mas tá lá, né? Dizem que sim. E outra que, né, a gente está tentando, né, cultivando de leve, porque ela está no começo também. Ó, diretamente do Facebook, sim, quem quiser, os nossos episódios sobem também lá pelo link. Quem só olha o Facebook e escuta o Vira Casacas na vida, vai toda semana ter o episódiozinho lá também, né? Em que pese eu acho isso uma coisa meio triste, né? Mas enfim, olha lá o que falou o nosso amigo Demétrios. Ó, me chamo Demétrios França e além de fã, sou professor de psicologia no Instituto Federal de Brasília, salve, onde desenvolvo uma pesquisa internacional em parceria de universidades da Alemanha, Brasil, Filipinas e Itália. Caralho. Sobre o impacto, caralho, foi eu que falei, tá? Não. Ah, tá. Opa. Sobre o impacto das redes sociais na percepção do próprio corpo. Como preciso de pessoas de todos os perfis para responder, me ocorreu perguntar se seria possível divulgar a minha pesquisa através dos perfis do Vira. A pesquisa foi devidamente autorizada pelo Comitê de Ética e é realizada online, através do link. Então a gente bota junto aí com o episódio o link, deixar um abraço pro Demetrios, que além de tudo disse assim, ó, não sei se vocês olham mesmo isso aqui, porque o Facebook, eu continuo aqui no Facebook. Olha, lamento informar, queridinho, mas a gente olha. Ele até mandou e-mail pra nós também. Eu disse, cara, não sei se alguém tá olhando esse troço. Daí falei que a gente dava um jeito ali de divulgar isso, né? No Twitter, que seria a melhor forma. Mas enfim. É a nossa preferida, né? Apesar de tudo. E, bom, lá do novíssimo, né? Do recentíssimo que está entrando aí, né? No seu 2º ano de existência, né? É um newborn, o Blue Sky. O Ricardo Luiz Reiter manda pra gente, ele não é hater, tá? Ele é hater com R-E-I, né? Ah, entendi. Talvez, né, Reuter, né? Reuter? Eu não sei, a pronúncia alemã aqui não é exatamente o meu forte. Mas enfim, ele diz assim, opa, Vira Casacas, manda um salve pra mim, está dado, Ricardo, e os eventuais alunos e alunas, e ex-alunos e ex-alunas dele que estão ouvindo. Então, se tem alguém aí, né, do professor Ricardo Luiz, então fica um abração aí, né, eventualmente chegaram por dicas dele, a gente agradece muito o Ricardo aí, que aliás, né, tá volta e meia curtindo e comentando, então fica um salve. Muito bem, Gabriel Divan, eu vou mandar 3 salvezinhos aqui, o primeiro deles pro Lucas Supelete, e ele pede pra ele, pro seu gato preto Joaquim, e eles são, sabe da onde, Gabriel Divan? Olha, estou curioso. Marataízes, Espírito Santo. E agora eu vou te perguntar, terra do abacaxi da massa amarela. Já provou abacaxi da massa amarela? Olha, eu sou um pouco mais limitado no abacaxi. Eu conheço de terra de areia. Ah, olha ali, ó. Não é isso aí. Salve, Lucas. Salve, gato Joaquim. Quem também pediu salve... que eu achei que tu ia somar a isso uma explicação toda sobre o abacaxi da massa amarela. Não vai ter. Também não conheço, né? Então, ali, ó, remeta para a caixa postal do Vira Casacas alguns abacaxizes para nós, por favor, aí, Lucas. Mandar um salve pro Leonardo, eu não entendi muito bem, porque a arroba dele é Bruno e pronto. Então talvez seja Leonardo Bruno, quem sabe? Talvez, pode ser. Que pediu salve pra ele e pra doguinha Moana, que tá com a doença do carrapato, mas tá melhorando, Gabriel Divan. Então aqui, ó, saúde pra Moana, a pincher romântica. O que achou? Olha, tu sabe que carrapato tem que tirar ele todo com cuidado, né? Cara, aqui quando eu me mudei, meus cachorros começaram, os cachorros da minha mãe, na verdade, começaram a ir pro mato, eles voltavam com carrapato, é um negócio tenebroso, né? Depois foi feito ali o tratamento pra que não tivesse mais e tarará, mas foi assim, ó, tenebroso. Olha aí. Bom, então, pra doguinha aí, né? Tomara que melhore logo e o salve tá dado. E também pro Lucas Andrade Flores, que disse, olha, manda aqui pra mim um salve para um brasileiro em terras morávias. Ele está na República Tcheca, um lugar que o Gabriel Divan gosta muito, por sinal. Olha, conheci 2 cidades da República Tcheca, isso foi em 2010. E, cara, que lugar espetacular.
Quero muito ir pra lá. Quero muito ir pra lá. O Lucas vai me pagar uma cervejinha lá também. Opa, a cerveja tá boa lá. Aí o bagulho é outro gabarito, outro patamar. Feito, Gabriel Divan. Estes são os salves. Vamos para o episódio? Vamos lá, né? Porque a nossa convidada tem muito o que falar sobre um assunto que dá o que falar, hein? Ah, maravilha. Vamos lá. Bora. Gabriel Divan. Tô aqui, mas o caso é que tá aqui também uma pessoa que, olha, eu tô com dor nas costas aqui, Felipe, porque eu tô carregando o currículo dela aqui, escada acima, e não tá fácil o negócio. Não é fácil mesmo, Gabriel Divan, não é fácil. Também a gente tava comentando outro dia ali com a nossa amiga Jair, que andava tudo na maior paz, na maior tranquilidade, coisa, e acabou, Gabriel Divan, acabou a tranquilidade. Vieram notícias de novo. Teve fatos, Teve fatos. Bom, de fatos, tem uma pessoa aqui que está voltando ao Viracasacas que entende. O senhor me permite fazer uma leitura rápida aqui, meu querido amigo? Manda bala, cara. A nossa convidada de hoje, vamos lá, ela é. Eu tenho que pegar a ar, tá? Atenção. Ela olha ela aí, calma. A senhora não foi apresentada ainda, por favor, se resuma. Muito obrigado. Tá. Enfim. Ela é jornalista e mestre em Humanidades pela FEFELESH da USP. Ganhou menção honrosa no 40º Prêmio de Direitos Humanos em Jornalismo em 2023 e o 2º Prêmio UOL na categoria Jornalismo Investigativo. Sabe por quê, Felipe? Pela cobertura do caso Marielle. Mas olha. Ela está na seleção dos melhores trabalhos do Prêmio Latino-Americano Javier Valdez 2021. Ela é palestrante da Conferência Latino-Americana de Jornalismo Investigativo. Ela tem subsídio do Fundo de Jornalismo da International Women Foundation, Media Foundation, e ela é bolsista da Global Investigative Journalism Network. Cara, voltei a respirar aqui, né? Porque agora, pela segunda vez no Viracasacas, ela vai nos contar, eventualmente, para se apresentar mais do que isso, alguma coisinha que não está nesse currículo. Marina Lang, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Olá, gente, voltei. Estou de volta. É um prazer sempre falar com vocês. Eu acho que o último programa eu recebi muito feedback positivo dos ouvintes mesmo, né? Os ouvintes que adoram Viracasacas, que consideram, inclusive, Viracasacas o melhor podcast de política aí do Brasil. Enfim. Então, é muito legal voltar aqui para falar desse tema, porque eu acho que quando eu falei com vocês da última vez, a gente acabou reavivando o tema, só que de lá para cá, muita água passou por debaixo dessa ponte, né? Nesse rio. A gente teve aí muitas coisas relacionadas ao caso Marielle Franco, como a delação do Elcio de Queiroz e agora essa provável delação do Rony Lessa, ainda não homologada pela justiça, né? Cabe notar. Olha só, vamos lá, porque a gente tem muita coisa que falar aqui, mas eu vou reiterar meu pedido aí. Tem alguma coisa que não apareceu nesse currículo aí, né? O sabonete preferido, o picolé que mais gosta? Os lugares pelos quais eu passei, as redações pelas quais eu passei, porque eu achei isso um pouquinho irrelevante de citar, mas eu passei por várias redações nacionais e internacionais, né? Tanto como profissional fixa, como freelance, né? E tenho bastante material investigativo aí, enfim, em diversas redações do país, né? Mas passei pela Folha de São Paulo, passei pela revista Veja, passei pelo The Intercept Brasil, que mais? Recentemente fiz um trabalho sobre armas Frankenstein, que são peças de armas para Bloomberg dos Estados Unidos. Já passei pela CNN International, algumas redações por aí, já tem um currículo um pouco extenso. O UOL também, né, pelo qual eu ganhei esse prêmio, e por aí. Vamos parar de falar nisso, porque não para de aparecer coisa importante aqui. A gente precisa falar de outras coisas aqui. Mas aqui no Viracasacas, a gente tem o privilégio de não só conversar com pessoas que a gente gosta e admira, como também de fazer novas amigas e amigos. E eu tenho o prazer de dizer que troco uma ideia aí com a Marina e esses tempos estávamos conversando, porque o Felipe disse que aconteceram notícias, né? Aconteceram fatos, né? A greve dos acontecimentos, né, foi suspendida. Bom, tinha acontecido um fato desses que talvez convocaria a presença da nossa querida convidada de novo por aqui, porque apareceu um editorial, né, safadíssimo, né,
no Estadão, aliás, dos famosos, né, dos já internacionalmente cantados em verso e prosa, terríveis editoriais do Estadão, aparecia um que tocava nesse ponto, e aí a Marina já disse assim, não, peraí, isso é um absurdo, como é que pode, tem que falar sobre isso e tudo mais. A gente estava conversando sobre a possibilidade dela aparecer aqui, Felipe, veja bem, né, e nossos ouvintes, para falar sobre essa coisa, sobre esses editoriais, sobre essas irresponsabilidades, sobre a forma como está sendo conduzido tudo. Aí cai na cabeça de todo mundo a notícia de uma provável delação do Rony Lessa, que depois virou uma muito forte delação, depois começou a se espalhar sobre quem talvez era o delatado, depois meio que se cravou quem era o delatado, como já foi dito, ainda não está homologada, a questão ainda carece de uma fase toda de preparação, né? Eu posso até falar um pouquinho depois sobre isso também, mas vamos começar a conversar então, Marina, quem sabe a partir daí, né? A partir daquela coisa do editorial, porque ali esse assunto, ele parecia um aperitivo, né? Parecia que era algo do tipo assim, olha, prepare-se porque em algumas semanas vai vir alguma coisa, então nós estamos jogando de novo essa bola, né? Nós estamos botando de novo o holofote. Delação do Rony Lessa, aliás, né? Que a nossa amiga falou que passou pela revista Veja, foi ela que deu o furo lá, hein? Atenção Brasil, né? O troço não é brinquedo. Mas vamos lá, Marina. Vamos para aquele editorial primeiro. Vamos fingir que a gente ainda não tinha em mente, a gente não sabia que ia cair no colo a delação. A abordagem do caso Marielle 2024 pela primeira vez, né? Ou a ida para a vitrine de novo desse ano, com aquele editorial e com aquele tipo de sugestãozinha, né? O que está acontecendo? Olha, eu até queria perguntar para vocês depois o que vocês acharam desse editorial. Mas, assim, eu acho que ele parte de uma premissa, de um pressuposto muito equivocado no seguinte sentido. Eu acho que é no final ali que eles arrematam, né, o texto falando que o caso vai ser usado para fins políticos. Só que em mais de 5 anos de não resolução do caso a respeito de quem mandou matar a Marielle e o porquê, o caso foi extremamente politizado. E na gestão Bolsonaro. Na gestão Bolsonaro, o caso Marielle foi extremamente politizado. Nós temos que recordar aí, tá? Esse editorial, ele não aborda esse aspecto, que quando o clã Bolsonaro foi investigado no âmbito do inquérito da Marielle, essa parte ainda está em sigilo, tá, gente? Mas eles foram, sim, investigados, tá? E, independentemente deles terem sido descartados depois, eles foram investigados, tá? Em 2019. Eu estou falando isso porque eu tenho ciência de alguns documentos sobre os quais eu nem tenho acesso, mas que estão entranhados nos autos do inquérito sigiloso. Então, a gente tem que lembrar que sim, que o clã Bolsonaro foi sim investigado no âmbito do caso Marielle. E o que acontece? Quando o Bolsonaro descobre isso pela rede de informantes, essas redes de informantes arapongas que eu chamo, né? Essas redes informais, né, de informantes que ele tem, quando ele descobre, vocês têm que lembrar que ele ficou maluco. Tanto que um fotógrafo, eu não lembro o nome do fotógrafo, eu gosto sempre de dar crédito ao trabalho das pessoas, mas um fotógrafo, não lembro se da Folha ou do Estadão, registrou o Bolsonaro batendo boca na área externa do Palácio do Alvorada, né? Ele batendo boca com o Wilson Witzel, que na época era o governador do estado do Rio de Janeiro, né? E o estado do Rio de Janeiro, então, responsável pelas investigações do caso Marielle. Houve sim um bate-boca, o Bolsonaro deu de dedo, há fotos, há registros disso, né? E a partir daí, algumas coisas se desenrolam também politicamente, porque vem à tona com uma reportagem da TV Globo, o depoimento do porteiro, isso também está nos autos do inquérito, que é a parte sigilosa, né? O depoimento do porteiro falando, né? Depois se comprovou assim, de fato, uma mentira, mas depois a gente fala isso. Mas o porteiro falando que foi o Jair que abriu a porta para o Elcio de Queiroz no Vivendas da Barra. Só retomando a perspectiva que o Rony Lessa era, sim, vizinho de condomínio do Bolsonaro. Na verdade, não era nem só vizinho de condomínio, era vizinho, era atravessar a rua, eles moravam 60 metros um do outro. Tá? A casa do Bolsonaro e a casa do Rony Lessa eram frontais, eles se viam da janela. Isso eu já falei várias vezes, tá? Isso é apurado 100% de certeza o que eu tô contando.
E o Carluxo, né, o Carlos Bolsonaro, mora um pouquinho mais para baixo, ele não mora tão perto da casa do pai do Rony Lessa, tá? Então, quando vem à tona o depoimento do porteiro, lembre-se que o Sérgio Moro agiu juntamente com Vladimir Aras, então procurador-geral da República, o Sérgio Moro, então ministro da Justiça, para mobilizar a Polícia Federal para tomar o depoimento desse porteiro. Isso aconteceu, isso está registrado, né? Então existem diversos elementos aí que tornam o caso alvo de instrumentalização política, sim. E agora vem uma revelação que eu acho que é mais séria, né? Essa revelação da semana passada, que é a questão de encontrarem o currículo da então chefe da Força Tarefa da Marielle, a Simone Sibilho, encontrarem isso no material do Alexandre Ramagem, que era o diretor da Agência Brasileira de Inteligência durante a gestão Bolsonaro. Só para ressaltar também, não se sabe ainda se a Simone Sibilho e outros promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro foram de fato monitorados. O que se sabe é que cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas, dentre elas eu acredito que estejam sim diversos jornalistas que cobriam o caso Marielle e o bolsonarismo, que é o meu caso também. Então eu não descarto, gente, que eu também estivesse sendo monitorada por esse equipamento, esse software israelense que a BIM estava operando de maneira ilegal, né? De maneira escusa. Então, acho que essas primeiras, né, pontuações estabelecem muito bem também como o caso Marielle foi instrumentalizado ao longo do tempo. E foi. E até mesmo quando há uma intervenção federal na segurança pública, porque a Marielle, ressalte-se, ela foi brutalmente executada juntamente ao Anderson Gomes, naquela tragédia de 14 de março de 2018, havia uma intervenção federal na segurança pública sendo executada pelo, então, o general Braga Neto, que depois se tornou ministro do Bolsonaro. Ele galgou posições ali no governo Bolsonaro, a ponto de se tornar o vice-candidato na chapa do Jair Bolsonaro. Então é tudo, né? Enfim, você olha tudo isso assim, e durante a intervenção o próprio Braga Neto não se manifestou sobre o caso Marielle, não vimos muita ação na tentativa de elucidar esse crime durante o período em que ele estava na intervenção federal da Segurança Pública do Rio de Janeiro. E você olha tudo isso assim, é que nem a gente chamou o último episódio ali de coincidência. São várias coincidências, assim. Agora, o que eu acho que é mais contundente do que apareceu na semana passada é algo que a gente já via, né? O Bolsonaro falando, verbalizando em diversas ocasiões, mas é que havia sim um interesse nítido, cristalino, né, do governo Bolsonaro no caso Marielle. E assim, se é uma pessoa descartada das investigações, se é um clã descartado das investigações, por que esse interesse? E é um interesse bastante, né, enfim, contundente, por assim dizer. Olha, Marina, a gente estava falando no nosso outro programa, porque aqui em Porto Alegre, principalmente, né, há um pouco tempo atrás, passou uma coisa que a gente não sabe se é tufão, ciclone, furacão, arrebatamento, coisa parecida. Eu lembro. E aí tá todo mundo falando, né, a respeito do serviço porco da Equatorial, que venceu uma privatização feita a toque de caixa, e simplesmente, aliás, uma empresa que já prestou, os exemplos que a gente já tem são de uma prestação de serviço horroroso em outros lugares do país. E aí começou uma tropa de choque aqui do jornalismo da região, dizer assim, não é para politizar esse negócio aí. Meu amigo, o bagulho está privatizado, tem uma gama de governo municipal e estadual que estão visando mais privatizações e privatizações do mesmo estilo, e aí ninguém pode reclamar, ninguém pode falar nada, é aquela história, né? Não dá para meter a política no meio, quando a coisa está encharcada de política. Sobre esse editorial do Estadão, para dizer que não é para instrumentalizar o caso Marielle, quando tu tá cheio de pessoas ligadas ao âmbito político do ex-governo federal,
bastante próximas desse núcleo, eu só não acho, e tu quer minha opinião, eu te digo, eu só não acho mais cretino do que aquelas elucubrações e fake news e fofocalhadas que inventaram na época que Marielle é do Comando Vermelho. Marielle, quer dizer, tá quase no mesmo nível de cretinice, mas é por aí. Essa é a minha opinião. Eu não sei a do Felipe Abal. Não, eu tava ouvindo a Marina aqui e daí eu tava me sentindo já, Marina, em um curto período de tempo, a gente não chegou ainda aos 15 minutos, eu acho. Eu me senti naquele meme eu acho que é do Always Sunny em Filadélfia, sabe? Que ele tá na frente de um quadro, assim, explicando todas as coisas e vão ligando os pontinhos, assim. Mas essa questão do politizar, não sei o que, governador de Minas Gerais dizendo que estão politizando o evento sobre o 8 de janeiro. Que não tem nada a ver com política, né, gente? O 8 de janeiro não tem nada a ver com política. Não, imagina, não. A morte de uma vereadora, como é que tu vai politizar isso aí? Absurdo, né? E eu tô... Desculpa interromper, só rapidinho para fazer um parênteses. Mas existe uma questão, existe uma ala, inclusive uma ala do jornalismo, que não acredita, até agora, que tenha sido um crime político. Pelo amor de Deus, uma vereadora eleita, a quinta mais votada do Rio, com 46 mil votos, assassinada no centro do Rio de Janeiro. Desde o começo era um crime político, gente. Desde o começo. Então, eu acho assim um absurdo que algumas alas, alguns segmentos da imprensa queiram despolitizar a morte de uma parlamentar. Não existe isso. É paradoxal. Tá? Fecha parênteses, desculpa, Felipe. Imagina. Não, mas é isso, né? E eu tô com o editorial aberto na minha frente, gente, e daí tem um ponto, assim, que é o que eu acho o mais absurdo de todos, né? Tem vários momentos absurdos, mas tem um que é assim, ó. Até aquele momento, a família de Marielle era contra a federalização das investigações, por compreensível desconfiança da Polícia Federal sobre Bolsonaro. Tá? Então é compreensível. Mas passou a ser favorável depois que o PT chegou ao governo, acreditando, não sem razão, que a Polícia Federal sob Lula seria mais confiável para seus propósitos. Ora, vejam só. Então do que tu tá falando, meu amigo? Não, e qual o propósito das famílias, tá? Chegar num culpado. E o que tem de errado nisso? Exatamente. Esse é o propósito das famílias. As famílias querem, é um sofrimento para as famílias, tá, gente? Eu sempre estou em contato com as famílias, tá? Com as famílias de Marielle Anderson. As famílias só querem encerrar essa história, porque é um sofrimento. É um sofrimento. A gente vê que é um sofrimento, porque quando apareceu esse eventual mandante, suposto delatado, porque assim, eu não tive acesso a essa documentação. Eu não sei se isso de fato procede, e lembre-se que essa delação não está homologada ainda, né? Mas assim, quando aparece esse nome, você vê pelo Instituto Marielle Franco, né, pela nota lançada em conjunto pelas famílias, o quanto isso causa sofrimento, e a revelação de um nome cuja delação não está homologada ainda, cara, isso pode sim atrapalhar as investigações. Pode atrapalhar as investigações, cara. Pode atrapalhar. Deixa eu fazer um pedido aqui, Marina. Eu vou fazer um papel bem de orelha, tá? Eu vou fazer um papel bem de orelha aqui. Tô ouvindo Vira Casacas, tava acompanhando ali por cima o que tá saindo na televisão, na rádio, enfim. O que a gente tinha, né? Eu vou fazer um pedido pra Marina, vou fazer um pedido pro Divan, né? O que a gente tinha até esse momento da delação, Marina, né, desse suposto, então, vazamento da delação, vamos dizer, né, que ocorre isso aí, e depois se o Gabriel puder, então, nos elucidar também essa questão, o que precisa ter de suporte para delação, que também não é só o cara chegar, né, Divan, e dizer que, ó, não, eu sei o que aconteceu e foi isso aqui, pronto, agora eu vou receber alguma benesse e tá resolvido, né? Então, Marina, assim, ó, o que a gente tinha até agora de factual, né? Da onde é que estava apontando mesmo todo esse negócio? Olha, o que acontece é o seguinte, tá? Eu vou falar algumas coisas que eu estou sabendo de bastidores aí. Eu também não corri muito atrás disso, porque atualmente eu sou editora executiva numa agência internacional de notícias, né? E estou trabalhando com geopolítica. Outro tema levinho, né? Essa guerra na faixa de Gaza, etc e tal. Então eu tô bem... Para relaxar. Para relaxar. Então eu tô um pouquinho, digamos assim, um pouquinho afastada, justamente porque eu tô em outro
viés aqui, né, em outro segmento de jornalismo, mas algumas coisas de bastidores eu estou sabendo. O que acontece? Uma delação premiada, qual tem sido o cuidado da equipe chefiada pelo delegado Leandro Almada? Juntar o conjunto de provas, de elementos probatórios. Não é apenas a delação da pessoa, não é apenas a palavra da pessoa que está valendo. Eles estão corroborando os relatos com provas. Isso é muito nítido, muito claro na delação do Elcio de Queiroz no ano passado. Eles conseguiram algumas provas assim que são espetaculares no sentido de comprovar a versão do Elcio, né? No sentido de mostrar que aquelas questões que o Elcio levantou são de fato genuínas e verdadeiras, né? Então, é uma delação embasada com provas. A gente viu que teve todo esse cuidado com essa questão de fazer a comprovação por meio de provas. O que acontece com o Rony Lessa, com essa delação, que, lembrem-se, não foi homologada ainda pela Justiça. Eles estavam fazendo a coleta de provas das coisas que o Rony Lessa teria falado já, e estavam tentando comprovar isso por meio de também outras delações. Só que quando isso vem a público, antes de ser homologado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, né, e na instância, enfim, na devida instância ali, coloca tudo isso em risco. Vocês entendem? Coloca tudo isso em risco. Toda essa questão da coleta de provas é colocado em risco. Eu sei que o pessoal da Polícia Federal não está feliz com isso, porque... Marina, eu até queria, eu vou pedir para tu segurar um pouquinho, porque eu quero que tu continue falando disso daqui a pouco, sim. Só para a gente colocar este mini pingo nos is, né? Mas se bem que tu já adiantou uma barbaridade no meu serviço aqui, o Felipe fez um cruzamento na medida aí, é só eu cabecear sem goleiro aqui, mas vale lembrar o seguinte, pessoal, a galera confunde muito a questão da colaboração premiada. Por quê? Porque a colaboração premiada, ela é um acordo feito com o colaborador, e eu falo sempre colaboração, primeiro porque é o termo que está na lei, segundo porque dá para colaborar de vários jeitos, né? Não precisa só fazer um depoimento de delação. Mas tudo bem, o nome que ganhou o público aí, ganhou as ruas, é delação premiada, né? Nesse caso aqui é a mesma coisa, tá? Do que eu estou falando, para ninguém se confundir. Mas enfim, o que acontece? A gente está falando de uma negociação para que uma pessoa ajude as investigações, e aí, dependendo do teor, do tamanho, da importância dessa ajuda, pode-se combinar para essa pessoa uma bonificação, né? É aquela história, né? Quer rir, tem que fazer rir. Então, Sim. Vê bem, se, por exemplo, eu não tenho uma autoria, ou eu não tenho provas suficientes, ou eu só tenho conjectura sobre a minha suspeita, Marina, daqui a pouco, o cara que também está enrolado, que é o Felipe Abal, ele oferece uma delação, ele entrega documentos, ele trabalha em prol da investigação, ele se compromete a dar um depoimento no futuro que vai botar tudo na conta da Marina. Ou seja, eu estou bonificando ele porque ele está me ajudando. Isso é uma coisa que não acontece com o juiz, né? O juiz não tem que participar. Tem uns lá que participam, até demais, né? Pelo Telegram e tal. Mas não, esse aí está errado, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala assim, ó, o juiz tem que homologar. O ministro, lembra da época do Zavascki, né, antes do falecimento? Aí, será que ele vai homologar ou não? E depois caiu para o Fachin, a Lava Jato, será que vai homologar? Esta homologação, pessoal, nada mais é do que o juiz pegando a proposta dos investigadores, do Ministério Público e do delator / colaborador e analisando se ela está dentro da lei, se ela é plausível, analisando se o que está se pedindo para ele faz parte do cardápio de opções que se pode dar, e aí o juiz homologa. O que significa que se o cara cumprir tudo que prometeu, se o cara falar e entregar e for quente tudo que ele está prometendo que vai fazer, ao final, numa sentença, ele ganha esta premiação. Quer dizer, tem cara que já está enrolado, já está com o pé na cova, mas vai ficar com o pé um pouco menos na cova, porque a pena vai ser menor. Tem cara que já está cumprindo pena e periga diminuir o tempo de pena ou progredir de regime. E tem cara que, bem no começo de tudo, antes de tudo, dependendo do que ele entregar e de quem ele for, ele não entra nem na denúncia. Ele aparece só como testemunha lá na hora. Então, quando a gente fala de homologar ou não, tem que lembrar o seguinte, eu não vou pegar tudo que Felipe Abal me falou contra a Marina Lang e dizer assim, ó, então tá feito aqui o caso, Marina é culpada, vamos embora. Não.
primeiro eu tenho que analisar se Felipe está me dando informação quente ou se ele está me enrolando. Segundo, eu tenho que analisar se é plausível, eu tenho que analisar se Felipe é confiável, eu tenho que analisar se o tamanho do que Felipe também fez não requer que eu bote o pé no acelerador contra ele também. Talvez eu não tenha que fazer acordo, eu não sou obrigado a fazer acordo com todo mundo. Então, só para vocês entenderem, a fase em que nós estamos é uma fase em que Rony Lessa se mostrou, né, apto e mostrou interesse em fazer um acordo e, dentre as coisas que ele tem para entregar inicialmente, é uma negociação, né? Um mostra um pouco, outro mostra um pouco. Ele está mostrando o suposto mandante. E aí entra a figura do brasão. Então não está homologado ainda. Né, a gente precisa apurar ainda, assim como o jornalista bom apura, né, as investigações boas apuram também, porque não é só o cara delatar, até porque, Felipe, tu não pode condenar ninguém só com base na palavra do delator. Ela tem que ser, né, uma liga, ela tem que ser um cimento ao redor de coisas que tu vai alcançar. Não, exatamente. Eu posso falar para vocês, ó, supostamente, se eu fosse miliciana, tá? Gente, não sou, tá? Polícia Federal, se quiser quebrar meu sigilo bancário, vocês vão encontrar uma tragédia até. Risos. Mas eu posso falar, assim, para virar, assim, fazer uma delação e falar que o Zé das Couves matou a Marielle. Só que vão ser palavras ao vento, né? E eu tenho que provar de alguma maneira, eu tenho que dar elementos que o Zé das Couves matou a Marielle, não é? Mandou matar a Marielle, né? E aí eu queria que tu continuasse falando, porque também tem essa questão, né? O jornalismo ele precisa ser livre de amarras, o jornalismo precisa botar a notícia, ele precisa ir para cima dos fatos, e as pessoas são sedentas por isso, elas querem saber. Agora, desde que liberou a fofoca que talvez ele ia fazer uma delação, desde que liberou-se o conteúdo de que ele tinha sim se manifestado fortemente para isso, desde que se disse que ele delatou alguém, até chegar no nome do brasão, né, saindo por aí pelos quatro cantos, a questão de muita gente, né, que ficou com uma pulga atrás da orelha, isso aí não vai atrapalhar, isso aí não é uma ânsia meio demasiada, nós não estamos correndo muito na frente dos bois, nós estamos botando isso aí na rua agora, e dali a pouco, né, já virou argumento, ainda que fraco, para membros da família Bolsonaro ir para a TV dizer que o caso está encerrado, né? Existem diversas questões, assim, diversos aspectos. Assim, o que eu posso falar para vocês, a minha experiência como repórter, tá? Eu trabalho, no caso Marielle, eu sou uma das pouquíssimas repórteres, eu acho que dá para contar nos dedos de uma mão mesmo, tá? Repórteres que trabalham, nesse caso, desde o dia 14 de março de 2018. Eu sou uma delas, tá? Desde o dia 14 de março, tem registros, já subi um texto no dia 14 de março de 2018, no dia 15 de março eu estava na porta do IML e foi lá que eu conheci a viúva do Anderson, a Agatha Arnaus, e a atual ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, irmã da Marielle, né? Bom, o que eu posso falar? Há muitas coisas, eu sei que existem outros repórteres que trabalham nesse caso, sabem muito bem o que eu estou falando, há muitas coisas que eu sei que são gravíssimas, tá? E que eu não publiquei. Por que eu não publiquei? Isso não é uma pergunta retórica, mas por que eu não publiquei? Eu não publiquei porque eu sei que há elementos ali que conduzem para o que eu sei, porque eu sei de bastidores e porque eu sei de apurações, entendeu? Só que eu não quero prejudicar. Eu quero que todos os envolvidos ali nesse crime tão brutal, nesse assassinato que eu já falei, que é o assassinato mais complexo do país, tá? Porque ele é muito bem executado, muito sofisticado, né? Mas tem elementos ali que tem coisas gravíssimas que eu tô sabendo, que eu sei, tem coisas que eu sei há meses, mas não publiquei porque eu quero ver como é que as coisas vão se desenrolar, tá? O que eu tô falando para vocês é que eu deixei de dar furos, entendeu? Mas tem coisas que eu sei. E vários repórteres são assim, sabem de mais coisas que não publicaram, entendeu? Tem vários repórteres nesse caso que eu tenho certeza absoluta que sabem de mais coisas, mas que não publicaram exatamente por uma questão ética, uma questão de não atrapalhar o andamento das investigações. Então, enfim, cabe uma reflexão sim nesse sentido, porque eu acredito, né, na verdade, assim, eu não trabalho nesse caso assim, pensando na minha glória, no meu sucesso profissional. Não, pelo contrário.
Eu conheci a Marielle pessoalmente, né? Então, o Anderson não conheci, mas eu tenho um relacionamento desenvolvido com os familiares da Marielle e do Anderson e também tenho com os familiares do Lessa. Eu tenho esse relacionamento, porque são mais de 5 anos, gente. Entendeu? E o meu interesse, o meu compromisso, isso diversas autoridades já me perguntaram, de que lado eu estou? Eu falei, gente, eu estou do lado das vítimas. Eu estou do lado da Marielle e do Anderson, eu estou do lado das famílias. Meu único interesse é que isso seja devidamente solucionado, né? Mas cada um tem aí seu crivo, seu parâmetro, né? Seu critério de publicar ou não. Eu acho meio complicado publicar algo de uma delação que ainda não foi homologada também, né? Que está só no rumor, no diz-que-me-diz-que, né? Até porque vai que amanhã, como a delação não tá homologada ainda, amanhã o Rony Lessa chama a Polícia Federal lá e dá mais detalhes, mais elementos, entendeu? Sobre intermediários e mandantes. Porque sim, gente, é um crime que envolve uma extensa teia. Isso já foi publicado por mim na Veja em 2021, mas é um crime que envolve uma extensa teia de intermediários e mandantes. Tem muita gente envolvida. E se chegar a todo mundo, não vai sobrar nem o Cristo Redentor lá em cima, gente, que até o Cristo cai. Então, enfim, né? Eu acredito que eu tenha conseguido até responder a pergunta assim, mas eu acho que é isso, sabe? Eu sempre defendi que todos os implicados, toda a rede de implicados, seja devidamente comprovado que essas pessoas participaram e que essas pessoas sejam devidamente punidas e respondam ao devido processo legal e que isso se encerre para as famílias, porque quem sofre mais nessa história toda são as famílias da Marielle e do Anderson. E, inclusive, a própria família do Lessa, né? Também, enfim. Marina, o que eu fico pensando aqui é tudo bem, a gente tem então essas questões, eu acho que isso que tu coloca, junto com o que o Divan esclarece pra gente, é um negócio super relevante, né? Porque a gente não pode pensar também só nesse momento da notícia, o negócio que vai, né, animar a quinta-feira ali, quando sai, né? Porque o pessoal, não adianta, né? A gente acaba vendo muito disso aí, infelizmente, como entretenimento, assim, mas enfim. Agora, Marina, ao teu ver, e aqui a gente está sendo bem superficial, ninguém vai pegar a conversa para usar, né? A Marina afirmou que tal coisa. Mas assim, ó, a teu ver, parece que faz sentido esse conteúdo dessa última delação, e melhor, né? Se fizer sentido, é uma bala de prata? Acabou? É isso aí mesmo? Ou a gente está arranhando a superfície? Eu acho que ainda estamos arranhando a superfície. Assim, eu não posso falar pelo teor, o teor da delação, porque eu não tive acesso a ela, né? Inclusive, ela não está nem homologada, né? Ainda. Mas, assim, não dá para entender qual que é o teor da delação. O que me surpreende nessa questão é o Rony Lessa falando. Isso me surpreendeu muito, porque... como alguns sabem, né, eu juntamente a uma repórter e colega e amiga que já trabalhou comigo em diversas investigações, a Sofia Cerqueira, nós entrevistamos o Rony Lessa em 2022, né, ano retrasado. Ele é uma pessoa muito difícil, viu? Muito difícil no sentido de você conseguir obter informações. Mesmo assim, mesmo eu indo pelas bordas, a gente conseguiu relacionar, trazer o primeiro elo ali, né? Talvez o segundo, porque o primeiro é que o Bolsonaro era vizinho de casa ali, vizinho de atravessar a rua do Rony Lessa, né? Mas o Bolsonaro ajudou ele em 2009, porque o Rony Lessa perdeu uma perna, né? O Rony Lessa perneta, e o Bolsonaro ajudou ele a pular uma fila numa organização de saúde, num instituto de saúde aqui do Rio de Janeiro, que recebe, inclusive, verbas federais, é uma instituição mista, recebe verbas federais e verbas bem gordas do próprio clã Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e do próprio Jair enquanto deputado, né, emendas parlamentares destinadas a essa instituição. E nessa organização de saúde, o Bolsonaro ajudou o Rony Lessa a pular a fila para obter um tratamento e obter uma prótese de perna
com mais rapidez, né? Com mais rapidez e tal. Então, o Bolsonaro ajudou ele lá em 2009, e isso está provado pela Veja por volta de 2022, né? Mas, assim, o que eu tô querendo dizer com isso é que o Rony Lessa é, de fato, uma pessoa muito, muito difícil de se arrancar informações. Eu acho, tá, que ele fechou esse acordo de delação porque eu acho que ele já estava meio que se sentindo sem saída. Eu acho que ele se sentiu abandonado também. Provavelmente alguém deve ter oferecido para ele certos mecanismos e meios de proteção. Só que ele está se sentindo, eu acho que ele se sentiu abandonado e acuado, por isso que ele resolveu falar. Porque eu achei que ele não ia falar, tá, gente? Eu achei que ele não ia falar nessa delação, não, né? Não dá para cravar qual o teor, que eu acho que nenhum repórter tem acesso ao que ele disse, né? A questão do Domingos Brazão, que foi confirmada por um veículo, o repórter deve ter confirmado informalmente com autoridades. E autoridades também podem mentir, né, gente? Autoridades também no diz que me diz que ali podem falar outra coisa, que não seja exatamente essa. Mas o que eu sei é que sim, de fato mesmo, isso não é de hoje, gente. Tem matérias, eu tenho uma matéria que eu assino no UOL também falando sobre isso. O Domingos Brazão é um dos principais suspeitos, né? Porque, na verdade, a gente está falando de um universo de pelo menos 4 suspeitos, né? Que é o próprio Domingos Brazão, né? O Cristiano Girão Matias, que é um outro ex-vereador miliciano que esteve na Câmara dos Vereadores 2 dias antes de ocorrer o crime. Ele foi registrado, a presença dele foi registrada lá. Tinha elos com o Rony Lessa. Existe um outro processo no qual o Rony Lessa e o Girão são réus, porque o Girão mandou o Rony Lessa matar um PM, conhecido como Zóio, e a namorada dele. O Rony Lessa teria, supostamente, segundo as investigações, executado esse casal. Isso daí foi uma linha de investigação foi um furo meu, que eu dei, inclusive, pelo SBT News, né? O jornal do SBT da noite, tá? Eu encontrei um documento relacionando o Cristiano Girão Matias a essa morte e o Rony Lessa. Existem comprovações de que o Cristiano Girão Matias tinha essas ligações com Lessa. Temos também, que é uma linha que eu acho um pouquinho mais fraca, relacionada também ao Marcelo Siciliano, porque Marcelo Siciliano tinha contato, sim, com o Rony Lessa, eles se conheciam pessoalmente. O Marcelo Siciliano tinha contato do Rony Lessa salvo no celular dele, que foi apreendido em algumas ocasiões. E, por fim, sim, o clã Bolsonaro, porque eles já foram investigados, sim. Eles foram, sim, descartados, tá, gente? Existe essa questão, tem um texto meu na Veja também, acho que lá por 2021, explicando como eles foram investigados e descartados do caso Marielle. Só que, agora, com essa revelação de que havia o currículo da promotora, da chefe de investigações do caso Marielle, com a ABIN, com o chefe da ABIN, que no caso é o Ramagem, eu acho que eles voltam para o holofote, porque assim, mesmo que o clã Bolsonaro não tenha nada a ver com o crime, por que há tanto interesse em monitorar a questão do caso Marielle? Por que a ABIN, sendo a Agência Brasileira de Inteligência, uma autarquia federal, por que a ABIN tem que monitorar uma investigação que está correndo pelo estado do Rio de Janeiro? Além da ilegalidade, né? Não é. Por que o interesse tão grande, né, do clã Bolsonaro, do governo Bolsonaro pelo caso Marielle? São perguntas assim muito intrigantes. E eu acho que isso põe os holofotes de novo no clã Bolsonaro, porque é estranho, minimamente estranho, né? Para dizer o mínimo. Então, enfim, seriam essas 4 linhas aí de investigação. Todas, em maior ou menor grau, fazem sim sentido. Fazem bastante sentido. Meu Deus do céu, Gabriel Divan. Olha, se a gente quisesse brincar de teoria da conspiração aqui, daria para fazer um link muito interessante, né? Aliás, a gente poderia se dedicar a isso no futuro, de repente, né? Vender teoria da conspiração para boomer em aplicativo, né?
Porque as conspirações lá dos Prince Minions, elas estão cada vez mais fracas, assim, né? Um abraço aí pro Prince Minions também, né? Porque não deve estar sendo fácil. As coisas estão ficando complicadas ali. Mas assim, ó, pinta um editorial do nada, do Neida, dizendo que não é para politizar o caso Marielle. E uma coisa assim... Já é um caso político, né? É um crime político, é um assassinato político, né? E assim, ó, tudo bem. Não vamos dizer que é 100% sem contexto, tá? Por quê? Porque quando assumiu o Ministério da Justiça, o Flávio Dino, ele largou dizendo que uma das prioridades e uma das coisas símbolo era esse caso, e a gente sabe muito bem que o caso foi federalizado, isso é outra coisa que eu explico, né? Em alguns momentos, quando a situação de recursos, a situação de atividade investigativa, ou até mesmo problemas de parcialidade e problemas desse tipo, atrapalharem uma questão de uma investigação que é tipicamente das polícias dos estados, porque aqui, né, 2 pessoas foram assassinadas no centro do Rio de Janeiro. Então, a princípio, quem toca isso é a Polícia Civil do estado do Rio e pronto. Agora, quando começa a ver essa sorte toda de problemas, é possível federalizar um caso. Então, cuidado, né, pessoal? Não é que a Polícia Federal é melhor ou ela manda na outra e ela pega os casos. Não, isso é um pedido que se faz para você trocar de competência, né? Que foi o que aconteceu aqui. Tanto pela questão política que sempre teve, tanto pela presença da Aniele no Ministério, quanto também pela questão de todas essas proximidades e coincidências, o Flávio Dino, quando assumiu junto com o Lula, ele largou dizendo que esse caso ia ser resolvido e pronto. Bom, a gente está entrando no 2º ano de governo Lula 3, o Flávio Dino já está se despedindo do Ministério, então é previsível que a gente tivesse isso aí voltando de uma forma ou outra para os holofotes. Então não foi assim simplesmente, escreve sobre Marielle hoje, porque eu joguei no dado aqui e deu 5, e eu quero... Não, né? Não é isso. Né? A questão é, agora, foi um pouco esquisito brotar um editorial mandando que não se politize o caso, quando logo depois aparece uma colaboração, quando indica um cara que não é do clã, eu até brinquei com a galera no Twitter, né? Quem está analisando a homologação ou não e tudo mais é o STJ, ou seja, se fosse o STF, perigava ser um certo senador lá, né? Mas não é. Não é. E aí pintou esse nome, que começou a dar burburinho em torno do brasão, e aí a corda estourou, né? Tiveram que botar na rua o nome. Quer dizer, assim que sai esse nome, vai correndo o Flávio Bolsonaro na Globo News para dizer assim, então tá aí, ó, viu? Não tem nada a ver com a minha família, é um outro cara, tá aí, muito obrigado, tal. Essas coisas todas, assim, né, elas se ligam de uma maneira gozada. Estranha, né? E sim, e como a gente já falou aqui, né, colaboração não significa que acabou o caso, significa que o cara está tentando baixar a sua pena com base em uma ajudinha que ele vai dar para a investigação. Agora, a própria Marina aqui nos explicou também, tu não pode só falar, foi Zezinho, então colaborou. Não, se o cara falou merda, se falou coisa que não tem congruência, se falou coisa que não tem como provar, nem nada do tipo, o cara não colaborou. Ele, inclusive, não homologa a colaboração e o cara está sujeito à pena de sempre, sem arrego, sem benefício, sem nada. Então, assim, né, a minha opinião já está meio que dada aqui, né? Eu não estou dizendo que esse cara não tem nenhum envolvimento. Agora, tu dizer que a culpa foi desse sujeito, o atualmente, né, delatado, vamos dizer assim, e a motivação era mostrar para o Marcelo Freixo que ele não deveria ter se metido com quem se meteu há 15 anos atrás. Olha, não sou que nem cascata. Eu acho essa motivação muito fraca. Eu já escrevi sobre essa motivação quando eu descobri que 2 milicianos do escritório do crime se filiaram ao PSOL em 2016. Essa apuração, essa investigação minha saiu na Veja em 2020, né? E se pensava assim, naquele momento, nessa questão, nessa hipótese de monitoramento das agendas, né, do PSOL, para se traçar uma vingança contra o Freixo, né? Uma vingança contra o PSOL, uma vingança contra a atuação do PSOL. Mas, assim, eu acho muito fraca essa motivação. Porque é muito fraca no seguinte sentido, porque imagina assim, se você quisesse, de fato, atingir o Freixo, Deus o livre, gente, não estou desejando isso, eu conheço o Freixo, eu respeito o Freixo, mas você atingiria alguém da família dele, por exemplo.
que é muito mais fácil de se atingir do que uma vereadora, né? Se bem que existem também as questões que a Marielle não tinha escolta, proteção, e até mesmo achava que não precisaria disso, né? Mas eu acho que é uma motivação muito fraca, uma suposta vingança contra o Freixo, sendo bem sincera, tá? Bem sincera nesse aspecto. O que eu posso dizer? Eu já entrevistei, tá? Eu fui uma das poucas repórteres a conversar cara a cara com o Domingos Brazão. O Domingos Brazão, ele é um empresário aqui, né, no Rio de Janeiro, ele é dono de uma rede de postos de gasolina aqui, enfim, muito rentável, são vários postos de gasolina espalhados pela cidade, né? Não me parece um sujeito burro, né? E o que me causa estranheza nessa história toda é que quando a Raquel Dodge faz a denúncia em 2019, apontando ele como arquiteto, né, do homicídio da Marielle e do Anderson, quando a Raquel Dodge pontua isso, a Polícia Federal verificou essa questão de que o Brazão teria obstruído as investigações do caso Marielle, né, juntamente a pessoas ligadas a ex-assessores dele, né, pessoas ligadas que trabalhavam no gabinete dele, enquanto ele era conselheiro do TCE, né, ele ficou afastado por um tempo, porque ele foi preso na Operação Quinto de Ouro, em 2017, né, e ele retomou o cargo, acho que foi em março do ano passado, né, ele retomou o cargo como conselheiro do TCE. O que eu posso dizer é que essa história também me parece estranha, porque assim, se você supostamente é um mandante, né, desse duplo homicídio, se você é arquiteto desse duplo homicídio, por que você vai tentar obstruir as investigações, sendo que as investigações naquele estágio, quando ele é apontado como pessoa que obstruiu a investigação estava andando, estava às cegas, entendeu? Às cegas e tateando, porque não tinha nenhum suspeito, não tinha nenhuma linha de investigação ali naquela primeira fase, ali no começo, nos primeiros meses, entendeu? Por que o cara vai lá e coloca toda essa estrutura sendo mandante? Não parece para vocês muito arriscado que o mandante faça uma manobra dessas para, digamos assim, se livrar, entre aspas, sendo que nem tinha suspeito na época? É estranho, é esquisito. É que assim, ó, sempre passa, né, Marina, aquela coisa na cabeça também do... Será que esses caras acham que eles vão se safar tão fácil que eles não fazem esse tipo de coisa? Ou também, né, isso é uma hipótese, a gente está falando de hipóteses aqui, né, hipóteses não são fatos. Isso de fato é uma hipótese, mas existe uma outra hipótese. E se ele estivesse atuando por alguém? Para obstruir, para jogar o foco das investigações para um outro lado. Isso é possível também, né? Que ele estivesse atuando, na verdade, intermediando essa questão por alguém. Isso, assim, me parece plausível. Mas é claro, eu estou falando de hipóteses não são fatos, né? São cogitações aqui, que é hipótese, né? O próprio termo já fala por si só. É que nem no trabalho acadêmico, né? A gente coloca as hipóteses ali, a gente vai ver se são verificáveis ou não. Mas ele poderia, sim, muito bem estar agindo para intermediando alguma coisa, para tirar o foco ali, entendeu? De alguma outra pessoa específica. A gente não sabe. E tem um detalhe, né? Se o cara mete essa do Brazão, que aliás, né, eu vou fazer coro com vocês aqui, porque quando ele poderia eventualmente se enrolar em CPI, lá com o Freixo na ponta de lança, era um cenário. Cara, o cara conseguiu se ajeitar, se arregar no TCU, meu. Sabe o que é isso, cara? Assim, tipo, mas enfim, né? Mas enfim, é engraçado porque pode acontecer também o seguinte, né? O cara lança o nome do Brazão, nada se comprova, né? Ou seja, fica difícil de enganchar Brazão, porque pode ter sido um blefe. Aí, ao mesmo tempo, a própria colaboração dele fica, digamos assim, desvalorizada, né? E aí, num futuro, se um dia esse cara muda de ideia e diz, agora eu vou falar, aí ninguém acredita mais nada, né? Só tem um colaborador que fez 4 acordos de colaboração na vida em casos diferentes e continuou sendo base para as pessoas tomarem, né, o caminho que ele indica, que é o Alberto Youssef, né? Que é um mistério, né? Mistérios da meia-noite. Só pontuando que essa relação, essa entrada do Brazão
no TCE, é fruto dessa grande articulação política que era o clã do MDB aqui no Rio de Janeiro, né? Que temos aí grandes figuras que eram todos aliados ali, que é o Jorge Pisciani, que faleceu, né? O Albertassi, né? O Edson Albertassi, e o Paulo Melo, né? Outro MDBista ali. E, assim, pouco antes da Marielle morrer, de fato, o Freixo teve uma atuação na Operação Quinto de Ouro, né? Acho que o pedido dele partiu do gabinete do Freixo, então deputado estadual naquela época, né? E na prisão do Pisciani, Albertassi e Paulo Melo, que isso aconteceu na Cadeia Velha, foi acho que em outubro, novembro ou dezembro de 2017, logo antes da Marielle morrer, né? Foi o Freixo também que fez o pedido, enquanto deputado estadual, pela prisão deles, né? Então o Freixo teve essa atuação de fato, né? Nesse xadrez aí da política fluminense, né? Então existe isso também, de fato. Agora, a questão é, será que é isso mesmo? Será mesmo? Agora, e daí, à luz desses novos acontecimentos, quais são os novos acontecimentos que a gente já falou aqui, estou falando pela terceira vez. O fato da promotora do caso Marielle, o fato deles acompanharem as investigações do caso Marielle e dos principais suspeitos, eles, no caso, o governo Bolsonaro, por meio da ABIN paralela, por meio dos arapongas ali, eles estarem fazendo esse monitoramento, é algo muito estranho. É algo muito estranho, por mais que eles não estejam, digamos assim, diretamente correlacionados ao duplo homicídio da Marielle, por que eles estavam monitorando? Qual era o interesse deles nesse monitoramento? Entendem? Tipo, é complicado, porque você olha assim, você tem toda a comprovação, a comprovação por meio de provas de coisas que a gente já sabia, porque ao longo do governo Bolsonaro, o Bolsonaro também se manifesta sobre o caso Marielle, né? Existe toda essa questão, né, de dele falar da Marielle, de falar do caso Marielle, né? Mas agora a gente tem uma comprovação ali factual, são provas, né, no papel, o currículo da promotora, a monitoramento de pessoas ligadas ao caso Marielle, monitoramento dos eventuais mandantes. Eles não tinham, primeiro que eles não tinham nem essa função. Mas por que há esse grande interesse? Né? Eu acho que é uma pergunta que a sociedade deve entronizar e deve fazer, porque essa pergunta precisa ser respondida também. Porque são, assim, parece até às vezes um escárnio com a nossa cara, né? Tipo, é o vizinho do Bolsonaro que é réu pela morte da Marielle, eles não se conhecem, supostamente não se conhecem, só que a gente vê o Bolsonaro daí no governo fazendo um intenso monitoramento do caso Marielle. Por quê? Entendem? Eu vou repetir, talvez pela última vez nesse programa, né? Tô falando no Vira Casacas em si, porque muita gente já me ouviu falando isso e alguns até já cansaram. Mas a coisa mais tétrica, ou pelo menos uma das mais tétricas vistas durante 2020, foi um Bolsonaro indo para a TV dar um pronunciamento no meio de pandemia, no meio de crise global, no meio de incêndio no seu governo, pela saída de um dos seus principais fiadores, que era o Sérgio Moro. O cara começa simplesmente a falar e dar álibis, né, em relação ao caso Marielle, sem ninguém ter perguntado, num dia que ninguém estava falando disso e que, sabe, assim, até hoje aquilo lá me deixa, assim, com uma certa certeza confortável, assim, que puta merda, sabe? Mas aquele dia foi muito estranho, porque, assim, aquele dia não sai da minha cabeça também, tá? Eu posso dizer isso pra você, Gabriel, porque aquilo tudo foi extremamente estranho, era no meio da pandemia, sabe? Pessoas morrendo, né? No dia da saída do Moro, não havia outro assunto? Não, o Moro falando, chamando o Bolsonaro de corrupto, né? Acusando o Bolsonaro de diversas coisas, né? Diversas questões, e o Bolsonaro, sem ser perguntado, começa a falar da Marielle, começa a falar não sei o que da Marielle, não sei o que da Marielle, e a gente, assim, os repórteres, eu conversei com gente que estava em Brasília, que acompanhou isso ao vivo, né? Ele falando,
E assim, as pessoas falaram, gente, isso foi surreal, porque ele não foi absolutamente perguntado de nada relacionado a isso, e parecia que ele estava se justificando sobre o caso Marielle. E é sério, as pessoas não podem esquecer disso, porque são fatores que causam estranheza, sim. Causam estranheza, cara. A gente tá falando do presidente da República, que do nada começa a falar lá da piscina, não sei o quê, do aquecedor da piscina, e daí do nada começa a falar da Marielle, falar que não tem nada a ver com o caso Marielle, que não mandou matar a Marielle. Gente, olha, é o momento em que teu analista olha pra ti e diz, por que tu trouxe esse assunto agora? Não é? Exatamente. Eu queria ouvir vocês dois ainda sobre essa pontinha solta, esse pitaco aí, que claramente, né, não é alvo direto deste episódio, mas a gente precisa falar disso também, porque naquela entrevista, falando de Marielle sem ser perguntado, falando de piscina, de aquecedor de piscina, o presidente também resolve fazer um merchan do próprio filho, né? Dizendo que o 04 é transão, né? E namora muitas meninas do condomínio. Tá? Uma das pessoas monitoradas era o personal trainer do 04. Assim como pessoas do caso Marielle, assim como Rodrigo Maia e Alexandre de Moraes, que se reuniram um dia para no mesmo dia Bolsonaro ir no cercadinho falar que esses dois estavam tramando um golpe. E assim, tipo assim, cara, o cara estava com uma rede ligadíssima de informações para interesses pessoais. Sim. E aí é isso, sabe? Ele sempre teve essa rede de arapongas, tá? Ele tem uma rede de arapongas aqui no Rio de Janeiro. Eu falo rede de arapongas, porque é a espionagem informal do Bolsonaro. E foi dessa maneira que ele soube, né, por meio dessas redes de arapongas, que ele soube que ele estava sendo investigado no caso Marielle, que daí ele dá, que eu falei ali no começo do programa, né? Que ele dá um piti com o Witzel, isso foi registrado em fotografia, ele batendo boca com o Witzel, né? E o próprio Witzel, tá? Cabe notar que, obviamente, não estou falando que o Witzel não cometeu crime de corrupção, pelo contrário, mas o próprio Witzel falou em alguma das CPIs do ano passado ou retrasado, falou que o Bolsonaro foi para cima dele para derrubar ele, usando o expediente da PGR, porque ele estava sendo investigado no caso Marielle. O próprio Witzel falou isso. E de certa maneira, eu não estou falando que o Witzel é honesto, não estou defendendo o Witzel aqui, de certa maneira faz sentido, sim, o raciocínio do Witzel. Porque a gente sabe que o Bolsonaro ele ficou enlouquecido, porque daí logo depois veio a reportagem da TV Globo, que mostrou o depoimento do porteiro. Aí ele estava lá no Emirados Árabes, ele abre aquela live alucinante no meio da madrugada, né? Para xingar todo mundo. A gente sabe que ele estava incomodado com aquilo, e que ele ficou incomodado com aquilo durante bastante tempo. E aí o que acontece, né? Isso eu apurei, tá? Isso existe uma apuração minha registrado na revista Veja a esse respeito. Eu, juntamente com o Cássio Bruno, outro repórter que trabalhava na Veja, um dos primeiros pedidos, né, quando o Cláudio Castro, aliado de primeira hora dos Bolsonaro, assume o governo após o afastamento do Witzel, um dos primeiros pedidos feitos pelo clã Bolsonaro era a troca da delegacia de homicídios e da chefia da Polícia Civil do Rio. Basicamente por causa disso, né? E a troca da delegacia de homicídios especificamente, tá? Pelo que eu sei, pelos levantamentos que eu fiz na época, isso foi um pedido do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que é bem ligado, né, ao Cláudio Castro aí também, em termos de aliado político, né? Então, existem esses contextos, entendeu? Desse afastamento do Witzel, que o próprio Witzel diz que foi por causa do caso Marielle. Então, daí você olha tudo isso, você vê aquele editorial do Estadão, você fala assim, não é para politizar o caso, que já é um caso político, por essência, né? Agora, né, tem algumas coisas interessantes aí, né? Porque, é claro, de novo, nossa proposta nunca é fazer o quente da notícia, de dar o hot take, assim. Agora, essa questão da ABIN paralela é algo que já estava caindo de maduro, né, também. De toda essa rede de informação que os Bolsonaro utilizaram aí para seu favor, né? O que chama muito atenção efetivamente é isso de ser utilizado para a questão da Marielle e, óbvio, né, gente, também para a questão da proteção do clã.
Porque vazar a informação do como é que você deve utilizar, o que tu deve falar para se proteger da questão da rachadinha, tem toda uma instrumentalização da BIM que é simplesmente absurdo. Aliás, já vou fazer aqui um parênteses, Marina. Não, e se só tu um aparecer... detalhe. Só um detalhe no meio disso tudo que você está falando, tá, Felipe? A gente não sabe, da missa, a gente não sabe 1/3 ainda, porque a gente não sabe quem são as pessoas monitoradas, a gente não sabe o teor das informações coletadas, mas assim, o meu amigo Leandro Demore, né, da Grande Guerra e do ICL, ele falou, e eu concordo, que esse é o maior escândalo de monitoramento do país, assim, porque a gente ainda não sabe, na missa a gente não sabe 1/3, gente. 1/3. Não, em qualquer lugar do mundo, isso aqui seria um Watergate. Não, é um absurdo, é um absurdo. E assim, gente, eu não tenho dúvidas que eu tenha sido monitorada também nessa leva da BIM, tá? Assim como outros colegas jornalistas. Eu tenho certeza que outros colegas jornalistas estão com isso em mente, assim, porque a gente somos pessoas que trabalhamos cobrindo o clã Bolsonaro, trabalhamos cobrindo os rolos de rachadinha do Bolsonaro, e eu... né, trabalhando exaustivamente aí durante mais de 5 anos no caso Marielle, né? Então, enfim, a gente sabe agora que o caso Marielle era um interesse da BIM paralela do Bolsonaro. Então, enfim. E fica meu compromisso aqui que se a Marina aparecer na lista quando sair ela e o Demore, eu vou mandar para cada um, olha aqui, ó, publi gratuito, a maravilhosa camiseta que a Sound and Vision fez ontem, que é Eu Fui Monitorado pela BIM. Tá? Então eu vou mandar para vocês. Olha, o Brasil inteiro torce, né, quando tem a promoção da Sound, né, mas nesse caso a gente vai torcer para não ter. Olha, a gente não pode voltar no passado, porque o monitoramento de fato aconteceu, né? Aconteceu, mas assim, nas minhas coisas vão encontrar memes de gatinho e essas coisas fofinhas, assim, não vão... né, enfim, obviamente tem documentos e etc e tal, mas tá tudo isso está em HD, drive externo, né, enfim, coisas muito bem guardadas em diversos lugares e, enfim, não vão encontrar muita coisa no meu monitoramento, não. Não sei o que vocês pensaram também, só para fazer uma finalizada aqui, Gabriel Divan, que eu quero te ouvir também sobre essa questão da BIM. Porque assim, ó, foi de uma bunda molice tão grande o pronunciamento também do... Poxa, me fugiu o nome agora, presidente do Senado, Pacheco, né? E dizer, ó, é isso que acontece quando vocês não cortam as asinhas das decisões monocráticas do Supremo. Meu amigo, teve gente de dentro do Congresso que foi espionada, sabe? Então tu deveria estar muito mais preocupado com isso do que com a questão do Supremo, porque assim, ó, não é o ideal, evidentemente que não é o ideal, só que se não fosse isso aí, sabe quando é que a gente chegava nessas questões? Nunca! A gente nunca ia chegar nessas questões. Então, tá se preocupando ali com, mas olha aqui, estão passando dos limites. Quem passou dos limites é quem tava vendo onde que o presidente da Câmara dos Deputados estava falando com o ministro do STF, meu cara. Isso é que é o preocupante. Não, e existe também uma questão institucional aí no que você está colocando, no seguinte sentido, o Rodrigo Pacheco é um representante da Casa Legislativa, ele tem que defender os interesses da Casa Legislativa, não atacar outro poder, né? Porque o que ele fez é praticamente atacar um outro poder, né? Então ele tem que defender os parlamentares, ele tem que defender a Casa Legislativa, assim como o Supremo também tem que defender os próprios ministros, né? E assim como o Executivo tem que defender o próprio Executivo, né? Sei lá. Acho que é tudo uma questão de, né? Não que um poder ou outro não mereça críticas, pelo contrário, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a questão que você está colocando que é tão grave, e aí parece que o Pacheco ele tá indo em filigranas ali de coisas que, gente, pelo amor de Deus, como se não fosse um governo. Vocês não entenderam, porra. Vocês são inocentes. O cara não quer, ele quer falar sobre a crise da BIM sem politizar a questão. Não dá, gente, não dá. E assim, eu acho que a gente chegou assim num ponto assim que sim, os Bolsonaro voltam para os holofotes nessa questão do caso Marielle, porque nós precisamos sim entender qual o interesse do clã Bolsonaro, do governo Bolsonaro nesse caso,
porque não era uma investigação federal, não era a ABIN sequer era algum tipo de guarda-chuva ou, digamos assim, uma inspetora das investigações que corriam no âmbito estadual. E essa questão do monitoramento da promotora, né? Autoridades federais monitorando uma autoridade estadual, ela, com razão, né? A própria promotora ficou indignadíssima, né? Porque como assim, né? Na verdade, assim, só pontuando que encontraram o currículo dela, ainda não se sabe se houve o monitoramento que a BIM fez com essa BIM paralela, né? Se houve o monitoramento dela ou de outros promotores do caso Marielle. É aí que eu falo para vocês. Da missa a gente ainda não sabe um terço, a gente só está vendo a pontinha do iceberg. Eu acho que vai vir muito mais coisa por aí, tá? Preparem os corações. Teremos mais virar casaca sobre isso, com certeza. Não vão nos deixar parar. Não, mas assim, o que todo mundo precisa entender é que não é questão de tentar acusar o Bolsonaro de participar num eventual mando ou na morte da Marielle, o clã Bolsonaro como um todo, tá? Não é questão, não é apontar dedos, foram eles. A questão é entender por que esse interesse, que é um interesse absurdo, entendeu? No caso Marielle, na promotora do caso Marielle, qual é a dinâmica disso daí? Por que eles têm tanto interesse? Eles estão com interesse para cobertar alguém, de repente, usando, né, a máquina pública, usando o expediente, né, da estrutura federal para fazer esse monitoramento, gente. Isso é um absurdo. É um absurdo. E o pessoal falando da ordem judicial, né? Mas investigações, interceptações e sem ordem judicial são duas coisas diferentes, né? Primeiro porque entre outras coisas, o aparelho ele tem muito mais a ver com localização, né? A questão do sistema israelense contratado. Mas, cara, tem nada a ver com ordem judicial, nem ordem judicial sustenta isso daí, né? Quer dizer, os caras estão comparando com sei lá, o delegado botou uma escuta na casa da namorada para ver se ela tem um amante. Não. E tem uma coisa também interessante que a gente não falou, que o Bolsonaro fez um tweet, né? Aqueles tweets meio que acho que parece que o Carluxo que escreveu, né? Que os próximos dias iam ser cruciais. Teve isso isso também. Foi um tweet assim, né, bem maluco, né, aquela linha de maluquice, né, quando o Carluxo, enfim, escreve algumas coisas meio estranhas, né, só que isso dá o quê? Dá um indício de que parece que eles sabiam que as coisas iam se desenrolar nos próximos dias, né, parece que eles sabiam. As coisas vão se integrando, é mais um elo. Parece que eles têm essa informação. Não, é que essa rede... Esse enredo, quem está me ouvindo isso aqui, nós estamos patenteando esse enredo da conspiração, tá? Começou com um editorial, o cara ligou pro Estadão, falou assim, ó, manda um editorial aí que vai esquentando a cama aí, porque vai ter um negócio daqui a 3 semanas que olha... Não, e assim... O que indica, né, esse tweet do Bolsonaro, né? Acho que ontem até a Natuza Neri falou isso também na Globo News, na Central da Política. Central da Política recomendo, eu amo a Natuza, uma amiga querida. Gosto muito do Central da Política, eles fazem uns balanços muito bons, assim, principalmente nesses dias, né, de turbulência. Mas ontem a Natuza falou que é um indicativo de que o clã Bolsonaro segue recebendo informações paralelas dessa BIM paralela aí, pelo visto, né? Porque falar assim, essa questão, as próximas semanas serão cruciais e não sei o que, parece que ele tá sabendo, né? Parece que ele tá sabendo de coisas, né? Parece que ele estava sabendo que alguma operação ia ser desencadeada nesse sentido. Pelo menos aí sinaliza para isso. É claro que eu não estou cravando isso, né? Mas sinaliza que ele sabia. Sabia. Ai. Sabia coisa até demais, né? Sabia coisa até demais. Com certeza, em relação ao caso Marielle, tem coisas que ele sabe sim, porque se ele estava monitorando os principais suspeitos, monitorando a promotora, né, o currículo da promotora, não sabemos ainda se estava ouvindo as ligações ou monitorando, né, onde ela estava, onde ela deixava de estar, mas assim, informações sobre o caso Marielle ele sabe, porque ele estava coletando, né?
Olha, minha gente, uma coisa eu tenho certeza. Quem nos ouviu hoje, quem ouviu a Marina hoje, está muito mais preparado para receber as informações que estão por vir e ligar mais pontinho cada vez. Né? Isso eu tenho certeza absoluta. Gente, eu acho que posso chamar as nossas dicas culturais aqui, chamar o Gabriel Divan, na verdade, para falar a respeito de por que vem essas dicas culturais agora. Olha, as dicas culturais, elas chegam para divertir você, elas chegam para entreter você, elas chegam para dar conselhos sobre o que consumir aí, que pode ou não ter a ver com o tema do episódio, pode ser de qualquer frente, seja livro, filme, série, joguinho, qualquer coisa que você queira, quebra-cabeças, imagem preferida no quebra-cabeças, o Taj Mahal em Agra, não. Bom, enfim. E essas dicas, elas vêm sempre com o oferecimento de um artesão, pizzas artesanais pré-assadas. E aí que se você quiser ser o chefe na sua casa, né, não precisa de muito, é só comprar a pizza do artesão que ela vem pronta para aquecer e os sabores são incríveis, eles são refinados, é coisa muito boa e tem pizza doce, tem topping, tem geleia salgada, tem doce de leite, tem café, tudo que você quiser. Mas claro, não é para todo mundo. Por exemplo, a Marina hoje não vai conseguir pedir, infelizmente, porque o artesão está subindo, mas está subindo devagar, né? Tá devagar, né? Avançando. Então, Porto Alegre, região metropolitana e Criciúma, você pede o artesão e avisa que é ouvinte do Vira Casacas, e aí você ganha a mamata, você não paga a teleentrega. Quem paga a teleentrega é Fabrício Pontin. Bom, vamos de dicas culturais aqui. A tradição manda que a nossa convidada fique por último. Eu vou começar a sessão de dicas e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não assisti no ano passado aquela versão da novela do Pantanal, entre outras coisas, porque é professor, né, da aula de noite, né? Fica ruim, fica prejudicado o horário da novelinha, né? Aquela coisa. E eu vou dizer também, eu não vi a primeira versão do Pantanal. Todo mundo falou que ficou muito bonito, que foi uma refilmagem de grande, né, qualidade, que foi emocionante e tal, mas ela não ia fazer muito sentido para mim de nenhuma forma. Agora, se tem uma novela que eu vi quando eu era adolescente e curti pra caralho, foi Renascer. Eu me lembro de tudo, me lembro de vários personagens preferidos, eu adorava aquela novela. Então é com muito prazer que eu dou no Vira Casacas a dica novelística de que estou acompanhando a nova versão do Renascer. Não sei até quando eu vou conseguir acompanhar fielmente, assim, mas tá um barato a história do coronel Zé Inocêncio, né, e como é que ele chega lá nas terras e enfrenta os jagunços, corrupção, enfrenta um monte de coisa, tem sobrenatural, tem aqueles elementos que fazem uma grande novela. Os atores e atrizes dessa nova versão estão sensacionais, sim, tá um trabalho muito pesado, muito bacana, e enfim, tem me alegrado bastante. Então a minha dica é, ora vejam, Felipe Abal, veja a novela. Não, excelente, cara, excelente. Eu vi só o primeiro episódio, porque eu tô guardando pra ver com a Dani, e depois eu faço umas maratonas, assim, de... eu vou fazer só mais uma confissão, assim, ó. Teve um da semana passada, eu acho que foi o de quarta-feira, que eu não consegui assistir na hora, e aí eu, inclusive, fui ao Globoplay assistir novela fora de hora. Olha ali, ó, olha ali. Não, é o que eu faço, assim, não pela Globoplay, mas enfim. Mas é muito divertido fazer isso aí. Assim, eu tenho um probleminha com algumas atuações nacionais, tanto em cinema quanto em novela, porque parece aquele negócio muito teatral, assim. Então eu tenho um certo probleminha com isso aí, mas não é pra agora. Agora, a fotografia que a gente faz em novela é um negócio excepcional. Excepcional. Assim, ó, é de chorar, assim, vendo algumas coisas que a galera fica pagando pau ali pra produção, né, estadunidense e tal. A fotografia de Renascer é um negócio de outro mundo, é um negócio fabuloso. Olha, recomendo também. Vamos lá, então vai lá, vai com a tua dica. Estamos em um ânimo de indicar coisas um pouquinho mais leves, eu e Gabriel Divan, pelo menos. Então, eu sou um grande fã de reality shows, né? Eu não escondo de ninguém, não tenho prazer, né? Aquele guilty pleasure, eu não fico culpado porque eu não sou católico, né? Então não tem por que eu carregar culpa por causa dessas coisas. Eu descobri, ali eu vi um pessoal falando no Twitter e tal, e fui conferir um reality que na Inglaterra ele tá saindo pela BBC, então você não vai encontrar em nenhum streaming, eu acho, nada desse gênero, só naqueles meios alternativos,
que é The Traitors, né? Os traidores. Isso aqui eu tenho certeza que vai chegar no Brasil, vai cair numa Record da vida e vai ser como The Traitors, os traidores. Vai ser aquele negócio. E é bastante divertido, cara, por causa que a dinâmica exatamente ela é um pouquinho diferente, né? É um grupo de pessoas que tem que cumprir algumas, né? Eles fazem algumas provas em conjunto para aumentar o valor da premiação. E no meio dessas pessoas tem 3 que são escolhidos como os traidores. E esses, toda noite, eles eliminam uma das pessoas que estão ali. E depois disso rola uma reunião dessas, né? Então, de todo o conjunto, para irem eliminando quem eles acham que são os traidores. Então rola aquele negócio de intriga, a galera tá atuando, fica mentindo o dia todo, fingindo que não é. É bem divertido, assim, sabe? É um negócio meio jogo de detetive, assim. Então, se tu quer também ficar com o cérebro lisinho, essa é a minha dica, né? Procura aí The Traitors. Maravilhoso. Agora é minha vez, né? Vai lá, Marina. Já chegando, né? Bom, eu vou pro lado dark da força, tá? Vou pro lado negro aqui. Eu queria sugerir para as pessoas verem o Vale o Escrito, que é o seriado da Globoplay que fala dos bicheiros, né? Os bicheiros aqui, a atuação dos bicheiros do Rio de Janeiro. Também fala um pouquinho sobre o caso Marielle. É um documentário, né? Uma série documental muito bem feita a respeito, e mostra um pouquinho, né, dessa cultura, entre aspas, né, do Rio de Janeiro, que tem muito a ver, né, com jogo do bicho, escola de samba, né, enfim, é tudo meio correlato ali, só que daí tudo depois da morte, principalmente depois da morte do Castor de Andrade, né, começa assim uma disputa de sangue, bala, ferro e fogo, e que deixa um rastro de sangue aí pelo Rio de Janeiro, e que tem um pouquinho a ver também com o Rony Lessa, tem um pouquinho a ver com o Adriano da Nóbrega. E também queria sugerir também para os ouvintes, meu amigo Sérgio Ramalho, puta repórter, já assinei texto com ele, um excelente repórter, e também trabalhou no Vale Escrito, tá? Ele fez a pesquisa documental ali de Vale Escrito, conseguiu as entrevistas com os bicheiros, que geralmente não falam, né? Mas o Sérgio Ramalho está lançando o livro agora a respeito do Adriano da Nóbrega, né? Contando a história, a biografia do Adriano Magalhães da Nóbrega, que era um PM, chefe do escritório do crime, né? Totalmente relacionado ao clã Bolsonaro, né? E com certos pontos de contato ali, com certas ligações com o caso Marielle também, né? Então, eu queria deixar essa recomendação. O Sérgio Ramalho está lançando. O título do livro é Decaído: a história do capitão do BOPE Adriano da Nóbrega e suas ligações com a máfia do jogo, a milícia e o clã Bolsonaro. Editora Matrix, tá? Que está lançando esse livro do Sérgio Ramalho. Então, quem quiser saber mais sobre o submundo do crime organizado no Rio de Janeiro, leve o livro do Sérgio Ramalho, que é essa biografia do Adriano Magalhães da Nóbrega. Olha... Diz para ele divulgar nos podcasts aí, né? Vou ter 2 coisas. A primeira diz para ele aparecer nos podcasts aí. Né? Vocês querem que eu passe o contato dele? Vocês falam com ele, claro. É meu amigo. Daqui a pouco. Bom, com essas dicas aí repletas de Globoplay, eu queria anunciar que nós estamos sorteando semana que vem um boné do MST assinado pelo Humberto Carrão. Não, tô brincando. A mulherada vai à loucura, né? Gatinho. Resta pra gente agradecer de novo por mais um show aqui da Marina, né? E enfim, é mais uma pessoa que a gente sempre deixa aquele recado. Tomara que tu volte sempre, muitas vezes, e algumas para falar não de desgraça, né? Mas tá meio difícil ultimamente. Acho que nos últimos 6, 7 anos eu só trabalho com desgraça, gente. O que aconteceu nos últimos 6, 7 anos? Não sei. A gente teve um período muito, muito, muito obscuro na história do Brasil, né? Sabe o que aconteceu nos últimos 7 anos aí, quase 8 aí, Felipe Abal? Aconteceu o vira-casacas. Isso é verdade. E nós estamos aí todo esse tempo, sabe, fazendo o quê? Tocando a boiada. Tocando a boiada. Toca a boiada aí, Gabriel Divan.
Não, eu não toco a boiada, eu chamo o cara. Ah, mas tá. Ah, meu Deus do céu. Toca o Vamos lá, berrante, toca o berrante. É isso aí, ó. É isso aí. Então, com a nossa convidada, inclusive, clamando aqui, a gente chama o Rei do Baião para tocar a boiada e deseja uma boa, ou pelo menos uma não tão turbulenta semana a todos vocês. Que assim E até a seja. próxima. Tchau, É tchau.